Não, é porque eu acho que se abriu uma oportunidade, Jandira, de se investigar a fundo. Nós dois somos moradores aqui do Rio de Janeiro e a gente, com tristeza, vê a maneira como que as narcomilícias tomaram conta do território, inclusive decidindo quais são os candidatos que entram e não entram em determinadas comunidades. Eles impera essa lei do território. Eu vou lembrar que uma das linhas de investigação da Polícia Federal, naquele caso da BIM, foi a do delegado Ramagem ter interferido na guerra entre milícias, colocando PMs como X9 dentro dessas guerras. Ou seja, ele, como pré-candidato a prefeito, tinha interesse em ter domínio territorial para ser convidado para essas comunidades e poder fazer campanha. Não à toa, tantos candidatos da direita conseguem boa votação no Rio de Janeiro. Não é uma oportunidade para o Rio de Janeiro se debruçar sobre essas investigações, principalmente a gente sabendo que, além da família Brazão, a família Bolsonaro é uma tradicional empregadora de milicianos e familiares de milicianos em seus gabinetes. De que forma a gente pode fazer isso na esfera estadual aqui? Bom, Felipe, você tocou num assunto que, para mim, é o desdobramento do primeiro, né? Eu acho que o fato dessa delação ter chegado no ponto que chegou, né, e nós temos hoje alguns dados muito mais fortes do envolvimento da polícia. A gente sabe, todo mundo que é do Rio de Janeiro sabe que tem polícia envolvida nos crimes no Rio de Janeiro. Em vários crimes, né? Crimes de sequestro, crimes de execução, crimes tantos outros, inclusive de pessoas grandes aqui da contravenção, que não foram esclarecidos até agora. Isso tudo a gente sabe, né? E durante a campanha de 22, inclusive, a gente dizia isso. O problema aqui não é só a direita contra a esquerda, é o crime contra o não crime. Eu me lembro que a gente conversava e falava sobre isso em 22, na disputa entre o Freixo e o Cláudio Castro. Lamentavelmente, o povo elegeu o Cláudio Castro. E a gente sabe da vinculação hoje do Cláudio com o Bolsonaro e sabe da sustentação na base dessa turma vinculada às milícias, vinculada ao crime organizado. Então, quando você fala isso, eu digo o seguinte, está imbricado aí algo que todo mundo vem falando desde domingo, muito mais intensamente do que se falava antes, que é o imbricamento entre a polícia, a política e o crime. Né? Esse novelo, eu tenho dúvida, apesar de reconhecer a existência de bons policiais no Rio de Janeiro, como bons políticos também, né? Eu tenho dúvida se a polícia própria do Rio consegue fazer essa investigação, né? Eu digo isso porque eu não consigo enxergar, dentro do espírito de corpo policial do Rio de Janeiro e sob o governo Cláudio Castro, uma apuração mais devida sobre a atuação policial e essa necessidade de saneamento da polícia dentro desse governo. Então, eu fico a pensar, né, não numa intervenção de tropas militares, mas se a gente pudesse ter uma intervenção na segurança pública pela Polícia Federal, como se fez no 8 de janeiro. Você intervém naquele espaço da segurança para garantir uma apuração devida da corporação policial, das suas omissões, da sua cumplicidade, da sua conivência. Eu estou falando isso aqui pela primeira vez, não sei se eu estou no caminho correto, se eu estou no caminho certo, mas eu acho que, sobre o governo Cláudio Castro, do jeito que nós estamos aqui, acho muito difícil que apurações mais profundas sejam feitas da corporação policial aqui, seja ela civil ou militar. Além disso, tem esse aspecto que você falou do Ramagem, né? Aí entra um aspecto da política também, porque o eleitor do Rio de Janeiro, ele tem que cair a ficha, gente. Até quando vai continuar elegendo pessoas vinculadas à base do crime no Rio de Janeiro? Eles têm influência no Tribunal de Contas, no Judiciário, na Câmara, na Assembleia, no governo do Estado. Até quando isso? Então, nós precisamos sacudir, chacoalhar, a consciência das pessoas precisa ser chacoalhada para que ela entenda o que está acontecendo. Essa investigação do Hamas não pode ir para baixo do pano. Ela não pode, a pauta da Marielle e a pauta Bolsonaro, esconder a pauta BIM. Todas essas pautas têm que ser divulgadas e têm que ter peso, divulgação e informação para a sociedade, com uma comunicação correta, com uma comunicação verdadeira, com uma comunicação estratégica, chegue na ponta da população para que ela seja chacoalhada, para que essa consciência entre nas pessoas, caia a ficha, para que elas não elejam, mas não deem seus votos para essas representações que mancham não só a política, mas trazem imensos prejuízos à vida
e a segurança da população aqui do Rio. Sobre essa questão da intervenção federal, né? Tem uma PEC, eu sei que o pessoal, né, protocolou uma PEC pedindo a federalização de alguns casos. O governo poderia fazer isso também, né? Federalizar alguns casos envolvendo as milícias e colocar a Polícia Federal para investigar. Seria uma forma também de avançar, na sua opinião? Eu já assinei essa PEC, né, que é uma forma de você transmutar a competência em casos de crimes de paramilitares, no caso milícias, para a federalização. Eu já assinei a PEC. PEC é uma tramitação que demora um pouco, né? Se o governo pode ou não federalizar os outros crimes, pode, é um processo, você tem que justificar e tem um processo para fazer, mas eu estou falando mais do que isso, né? Não é investigar crimes já feitos, é você entrar dentro da corporação policial do Rio de Janeiro para olhar por dentro todos os envolvidos nessa possibilidade de crimes e conivências, cumplicidades, propinas, corrupção, etc. Além disso, há mudanças constitucionais, para além da PEC que o PSOL apresentou, que a Thalília apresentou, há um outro debate que eu estou construindo, que é o artigo 144. O artigo 144 da Constituição, ele estabelece um certo enclave na segurança pública. A União não tem competência na segurança pública. Quem tem competência é o governo do Estado, centralmente o governo do Estado, e a União não tem competência para entrar na política de segurança. E a gente sabe que as polícias, principalmente militar, seguem a ideologia da segurança nacional na sua preparação, na sua formação. Quando a gente fala em desmilitarizar a polícia, não é tirar o uniforme dela, é mudar a sua formação, mudar a sua vinculação militar à ideologia militar das Forças Armadas, é fazer uma outra polícia que sirva, assim, para o combate duro, repressivo ao crime organizado, mas que também sirva para a proteção de direitos, né? Isso é que importa na polícia, e uma polícia que ganhe bem, que seja valorizada, que tenha plano de carreira e que não se deixe levar por corrupções, como parece que foi o caso do Rivaldo nessa investigação e nessa delação. Tem uma pergunta também sobre o Witzel, né? Agora ele tem falado que levou o resultado, né, da preliminar lá que indicavam os executores do assassinato na eleição de 2018, que o Braga Neto teria dito para ele, não vamos divulgar isso agora, vamos deixar para 2019. Aí depois disso ele sofreu um processo de impeachment. Você acha que houve aí alguma retaliação ao Witzel por ele ter ido mais a fundo nessa questão da Marielle, inclusive trocando os delegados? Eu não sei dizer, porque o histórico do Witzel é um histórico muito curto no Rio de Janeiro. Ele surge do nada e cai também no impeachment logo depois, né? O que eu sei é que ele estava do lado de candidatos que rasgaram a placa da Marielle e se abraçou com eles, né? Então, não sei se, de fato, ele queria ir fundo na investigação do crime da Marielle, né? Então, é muito difícil opinar sobre o Witzel nesse caso. O tempo dele foi curto, ele foi eleito naquele fenômeno que elegeu o Bolsonaro, né? E muito pouco tempo depois ele começou a ser acusado de corrupção na saúde, corrupção em todo canto, e acabou caindo. Então, eu não sei analisar o período Witzel nessa investigação. Não sei, de fato, pelas companhias que tinha e pela articulação que fez, se ele teria, de fato, interesse nessa apuração. Ô, Jandira, eu ia mudar de assunto um pouquinho. Eu ia falar isso, queria dar uma mudada de assunto, Felipe. Vai primeiro você, Renato, depois eu vou. Não, tranquilo, quero falar dessa questão da iminente prisão do Bolsonaro. Sim. Né, é tema, e de tudo que se tem, né, até agora levantado no processo. Eu dava uma informação aqui hoje, Jandira, eu conversei com frontes próximas do Xandão, pessoas que têm relações nesse processo, ajudaram em alguns aspectos, inclusive de rastrear provas e tudo, e o que elas me disseram? Que ele está muito puto com tudo isso, né? Primeiro, essa pessoa me disse
que quem vazou esse vídeo foi alguém de dentro da embaixada. Muito provavelmente uma pessoa que trabalha na embaixada, presta serviços nessas empresas terceirizadas e que viu o Bolsonaro lá e passou o vídeo, tentou passar para algumas TVs brasileiras antes de fazer cair no New York Times. Isso é um detalhe importante. Não quiseram essa matéria, incluindo a Rede Globo de televisão. Incluindo a Rede Globo, que não deu a repercussão do caso, do jeito que a gente imaginava. Imagina se fosse o Lula na Embaixada de Cuba ou da Venezuela. Imagina. Era todo dia, o dia inteiro, 24 horas falando desse assunto. 24 horas, só ia falar disso. 24 horas. Essa é o primeiro ponto. O segundo é que o Xandão só atrapalhou os planos dele. Por quê? Porque, pelos planos dele, ele ia fazer tudo sem pular etapas. Fechar o inquérito, enviar para a PGR e para a defesa. PGR devolveria para ele, ele fecharia o relatório, levaria para a primeira turma, ganhava de 5-0 lá, como previsto. Lá a defesa apelaria, ele ia para o pleno e o placar seria de 9-2, transitado e julgado, seu Bolsonaro iria para a cadeia até dezembro. Agora, isso coloca para ele uma questão, ele tem que fazer alguma coisa, porque o Bolsonaro quebrou as regras. Né? E o que ele pode fazer? Essa pessoa acha que ele talvez opte pela tornozeleira eletrônica por conta disso. Primeiro, eu queria te perguntar, se você tem informações diferentes dessa, que você está em Brasília, você é uma deputada com muitos mandatos, deve ter ouvido muita coisa, o que você acha que deve acontecer e o que você faria se fosse o Xandão, que seria diferente, talvez. A caneta do Xandão. Ele quer me dar o capuz do Xandão, vê se pode uma coisa dessa. Eu só visto o meu mesmo, viu? O meu chapéuzinho aqui, meu humilde chapéu de deputada federal e acabou. Não, eu penso assim, eu acho que é correto seguir o devido processo legal. Nós não somos eles. O que fizeram com a Dilma, o que fizeram com o Lula, nós não podemos fazer, né? Nós precisamos, de fato, cumprir as etapas de apuração, de investigação, de denúncia, de amplo direito de defesa e tornar o processo válido, legal, para que lá na frente não haja um desfazimento de todo esse processo. Então, isso é correto. Então, seguir o devido processo legal é correto. A nossa ansiedade, a ansiedade da população, diante de tanta robustez de provas, é ver a punição acontecer. Porque é muito robusto tudo, né? É robusto os crimes durante a Covid, são robustos os crimes feitos contra as instituições, são robustos os crimes de milícia digital, são robustos os crimes da tentativa de amontagem do golpe. O depoimento do Freire Gomes é um depoimento muito contundente, que era o comandante do Exército, né? Em relação a comprovar e afirmar aquilo que na CPI a gente apurou o tempo inteiro, que era o comando do Bolsonaro sobre todo o processo. Ele é o primeiro indiciado nosso da CPI, é o Bolsonaro, mais 8 generais. Eu até quero, dar muito valor a essa CPMI. A CPMI abriu historicamente o caminho para os generais de alta patente. A CPMI listou 61 indiciados, propostas de indiciamento, e os primeiros eram 8 generais de alta patente, além do Bolsonaro. Isso, na história, a gente não conhece uma comissão parlamentar de inquérito que tenha botado a mão nesse vespeiro, né? Então, eu penso que isso é correto. Essa questão da Hungria, de fato, é um crime. É um crime, porque ele saiu do Brasil. Objetivamente, ele saiu do Brasil. Ele estava em território húngaro. Então, isto é um crime dentro de todas as chamadas definições que o Supremo Tribunal Federal deu a ele. Tirou o passaporte, não pode sair do território brasileiro, e uma série de outras cautelares, né, que foram feitas pelo Supremo. Então, ele saiu do Brasil. Isso é um crime? É. Qual o tamanho dessa pena? Acho que vai depender muito agora da posição da Procuradoria-Geral da República, que foi entregue a ela, para ela oferecer a opinião e a denúncia, para o Xandão tomar uma atitude, né? Assim, eu não tenho conhecimento jurídico do Xandão, né? Mas, na minha opinião, feriu uma cautelar, e isso é
prisão. Né? Minha opinião. Né? Agora, como ele vai fazer? Analisando o processo na sua integralidade e analisando politicamente o significado disso, ele vai tomar uma decisão. Agora, ferir uma cautelar é prisão, é sempre assim. Né? Até porque o risco de fuga real ele não tem, porque ele não tem passaporte, apesar de pode ter passaporte falso, mas a cara dele é muito conhecida. Né? Mas ele fugiu do Brasil, nesse momento. Então, isso é traço de igualdade com prisão, na minha opinião, mas ele pode definir por isso que você falou aí, botar a tornozeleira, acompanhar os passos até terminar o conjunto do processo, que é muito grande, é muito pesado, é muito contundente e pode levar a um tempo um pouquinho maior para um fechamento de questão e uma prisão que não seja uma prisão temporária, uma prisão preventiva, mas uma prisão por condenação, que é o que todos nós estamos aguardando, é que ele seja condenado, não só ele, mas esses militares de alta patente, todo mundo que participou disso, porque nós não podemos viver uma outra anistia como a de 79. Não podemos. Essas viúvas do autoritarismo, todas ficaram aí. As que não morreram estavam aí, inclusive o general Heleno, herdeiro de Silvio Frota, herdeiro da linha dura, que estava lá montando golpe junto com o Bolsonaro. Essa turma tem que ser punida. É a forma que a gente tem de não permitir que novos golpes tentem ser feitos no Brasil. Jandira, a gente conversava sobre isso antes de você entrar aqui, e o Renato falava sobre a tornozeleira, e eu argumentava que talvez seja isso o que o Bolsonaro queira mesmo. Porque se for colocado a tornozeleira e ele tirar, é prisão imediata, não tem jeito, porque é um descumprimento na hora, você vê eletronicamente. E acho que ele quer exatamente ser preso antes, para que esse devido processo legal não chegue até o fim e haja a denúncia pela PGR e o posterior julgamento pela primeira turma do STF. E essa é a grande dificuldade. Alguém lembrou aqui no chat, é verdade, que se ele quiser fugir pela Argentina, ele não precisa nem de passaporte. Ele entra na Argentina e lá tem um governo de extrema-direita. Identidade. E tem um governo de extrema-direita que daria a prisão para ele. Então, esse é só um assunto para a gente. Prisão não, asilo. Asilo, aqui é o ato falho, né? A gente. Ato falho completo, que a gente quer a prisão. Total, Mas, enfim, eu queria mudar de assunto. Esse risco de fuga, ele existe, quer dizer, não para outros lugares, mas você lembrou bem, dentro do Mercosul não precisa de passaporte, né? Por isso é que eu acho que é provável que essa tornozeleira se estabeleça para o acompanhamento. Mas, é o que eu digo, rompeu, colocou em risco a cautelar, na minha opinião, devia ser prisão. Agora, é óbvio que ele está querendo virar vítima, ele está querendo criar fato no ano eleitoral. Tudo isso tem que ser muito pesado e muito medido. Claro que o Supremo tem um aspecto técnico-jurídico para lidar. Nós temos que analisar politicamente o significado e a repercussão de uma ou de outra posição. Queria fazer uma última pergunta, que eu vou ter que sair 11h30, que eu tenho que buscar meu filho rapidinho, que é o seguinte... Você vai ter que sair meio-dia, né? Porque se for 11h30, você já... Meio-dia e meia, perdão. 60 anos do golpe de 64, Jandira. A gente nunca esteve tão perto de um golpe como de 64 como recentemente. E em vez de a gente lembrar, para que isso jamais aconteça, você lembrou muito bem, não podemos dar anistia, o governo Lula, infelizmente, na minha opinião, erra ao não querer lembrar essa data. O ministro Silvio Almeida tem lamentado muito, porque já tinha solenidades programadas e tudo mais. Eu queria saber a tua opinião sobre isso, o que eu considero um erro, apesar de saber que o governo precisa compor com os militares, enfim, tem toda essa política de aproximação, submarino sendo lançado ontem, mas não lembrar os 60 anos de 64, para mim, me parece um erro crasso do governo Lula. Queria que você comentasse. Bom, eu acho que episódios históricos como esse sempre têm que ser lembrados, sempre. Lembrados, na minha opinião, nós temos que criar no Brasil o que muitas democracias fizeram, que a gente, quando vai e visita, são os museus da ditadura. Os DOPs têm que virar museu para lembrar a geração. Teve geração entorpecida, geração inteira entorpecida por mudança de currículo, por OSPB, moral e cívica, matérias foram feitas, porque o planejamento de comunicação de uma ideologia, ele usa o meio de comunicação de massa, ele usa o currículo escolar, né,
para fazer com que a sua ideologia seja universalizada. E a ditadura fez isso. Fez censura, perseguiu professor, perseguiu pesquisador, perseguiu estudantes, mudou o currículo escolar, tirou filosofia, tirou sociologia, meteu Organização Social e Política do Brasil, meteu moral e cívica, utilizou a Rede Nacional de TV, aliás, fortaleceu muito o surgimento, a expansão, na verdade, da Rede Globo de Televisão, criando um mercado consumidor para os equipamentos e, ao mesmo tempo, um mercado cultural sob a sua ótica. Né? Cultura foi muito produzida nesse período, mas censurando aqueles que se opõem ao regime. A tal da Dona Marina, a censora da época, né, que censurou Cálice, que censurou Chico Buarque e tantos outros. Então, a Sônia. Oi? A tal da Sônia também. Então, eu penso assim, eles fizeram tudo planejadamente, não apenas na repressão, porque só a repressão não sustenta. Precisa fazer a imposição cultural de valores. Isso é sempre assim. E como é que se disputa isso? Fazendo a disputa com outros valores e dando conhecimento à sociedade de todos os prejuízos, as barbaridades que ocorreram, como os 10 anos de AI-5 promoveram no Brasil. Então, o correto sempre para um governo democrático é abrir o jogo, é divulgar, é formalizar, é dar conhecimento, é fazer os museus de memória, promover visita, ou seja, reconstruir valores democráticos e de liberdade para as gerações que estão aí, para que nunca mais seja aceita uma medida autoritária. Isto é o correto. Eu só não quero, condenar Lula por essa posição por causa de uma data. Eu quero olhar o histórico do Lula inteiro para que a gente possa analisar o comportamento dele na defesa da democracia. Eu, como você disse, se eu fosse Xandão, se eu fosse o Lula, eu teria feito coisas na data de 31 e 1º de abril. Mas eu tenho certeza, pelo menos é a minha convicção, de que nada do que o Silvio Almeida anunciaria em 31 e 1º vai deixar de ser feito. Nem a desapropriação da Caça da Morte, nem mesmo a usina de Cambaíba, que já teve lá um evento com o Nilmário, nem mesmo o Museu da Memória de São Paulo. Eu acho que tudo isso vai acontecer. Eu acho que ele só tirou especificamente a data, mas não vai deixar de atuar em relação a essa memória e essa divulgação. Como eu acho também que tem que instituir a comissão de familiares de novo. Essa comissão foi extinta e tem que voltar, porque os familiares das vítimas, né, querem um espaço, querem essa possibilidade, merecem, e é legítimo que tenham, para que eles continuem atuando na busca dos seus entes queridos, para que façam o seu luto em paz. Seu luto em paz. Uma mãe, uma irmã, uma companheira, um filho. Gente, isso a gente está falando aqui da Marielle, a gente também está falando de outros crimes políticos na ditadura. Os filhos foram perdidos, as companheiras foram perdidas, os companheiros, os avós, os irmãos. Isso não pode ficar assim. A comissão de familiares, para além da comissão da anistia, tem que funcionar a todo vapor, porque essa história precisa vir toda a público, e tem que ter memória, justiça, verdade e justiça. Por isso que a anistia agora não pode aparecer, ela não pode nem estar na pauta, não tem perdão para isso, mas acabou, chega. Essas pessoas têm que ser punidas de antes e de agora, né? Porque a gente precisa dar uma resposta sólida de defesa e de sustentação da democracia no Brasil. Perfeito. Felipe, você vai ter que sair, né? Obrigada. Isso, obrigado, Dri, obrigado, Renato. Obrigado, Jandira. Só lembrar que o nome da censora era Solange, não Sônia. Eu errei agora. A Marina. A Marina é que eu me lembro mais assim, dos livros. A Solange se tornou... Ela era uma censora só para tudo, né? A Marina pegava muita parte da arte, da cultura, do teatro. A Solange se tornou hit musical aí. É isso, gente. Beijo, Jandira, Dri, Renato. Beijo. Valeu. E fica à vontade. Não, então, acho que você falou dessa disputa cultural, né, que a extrema-direita tem, até hoje eles usam essa coisa do medo do comunismo, e invertem, agora mesmo o Bolsonaro está com esse discurso de que ele está sendo perseguido, né? Como que a gente combate essa extrema-direita ultra-reacionária que cresceu tanto no Brasil, né, a ponto a gente ver a eleição o Lula ganhou com uma margem pequena, para mudar essa correlação de forças aí, a gente conseguir, porque, assim, eles têm ainda força, né? Veja 25 de fevereiro na Avenida Paulista. O que está faltando aí para combater
esse discurso extremista? Mas, assim, Bolsonaro é um cínico, é um covarde, é um canalha, né? Bolsonaro e a sua trupe só se utilizam de absurdos, mentiras e distorções da realidade para fazer valer essa sua base. Eles são covardes, além de tudo, né? Esse fujão do Bolsonaro é típico de gente covarde, né? Mas essa atitude é o que eu disse. Eu estava lendo um texto outro dia do Emílio Dias Fernandes, que é um gaúcho. Eu, inclusive, eu estou escrevendo um pouco sobre algumas coisas, eu li alguns trabalhos. E ele dizendo isso, ele analisa todo esse processo, né? E lendo o Nestor Canclini, que vocês devem conhecer, que é um espanhol, e ele trabalha muito com a questão da cultura, a questão da comunicação, a questão da cultura e ideologia, e ele dizendo, não basta você ter a máquina, não basta você ter o aparato repressivo, você precisa, não basta, inclusive, ter a mão na economia, você precisa enfrentar a alteração dos valores. Se você não sustenta valores numa guerra como essa, você perde. Então, você pode ter economia, pode ter repressão, como a ditadura tinha. E a passeata dos 100 mil foi para a rua, e o movimento cresceu, e a ditadura acabou dentro da estrutura deles, que foi o colégio eleitoral, não foi pelas diretas naquele momento. Então, se a gente não tem instrumentos estrategicamente postos para fazer essa disputa, a gente acaba não sustentando uma posição democrática sólida no Brasil, e das liberdades. E com um conceito de democracia que, na minha opinião, não é só democracia representativa, não é só o direito de voto, é compreender a democracia como uma democracia onde a demanda do povo possa ser respondida, onde a gente possa superar racismo, possa superar misoginia, possa superar essa diferença de classe, ou seja, há um valor da democracia que é muito mais amplo do que eu vou lá, voto e elejo meu deputado, meu senador, meu prefeito, meu vereador e meu presidente, né? Então, eu penso que quando a gente lutou contra esse novo ensino médio, a juventude brasileira fez isso, foi dizer o seguinte, poxa, nós não queremos formar só técnicos para o mercado de trabalho, nós queremos formar cidadãos. Então, abriu-se o debate da redução do currículo e da carga horária, porque nós não podemos deixar que o ensino médio ou o ensino técnico se restrinja a matérias que te coloquem como acumulador de capital apenas, né? Você precisa se formar cidadão, ter informação, ter noção da história e tal. Então, a questão da educação no Brasil, ela precisa ser intensificada no sentido de gerar valores para essa criançada, para essa juventude que está chegando, para que ela entenda o significado dos direitos que tem e que não queira perdê-los, e que não permita a perda desses direitos. Da mesma forma, eu acho que na comunicação nossa, da esquerda, a comunicação do governo, nós precisamos ter uma estratégia mais bem estruturada. Eu já falei isso aqui no programa de vocês e estou repetindo, porque eu disputo isso o tempo todo. Eu diria, se nós juntássemos as páginas e as redes sociais da esquerda, não dá menos 50 milhões de pessoas. Nós deveríamos falar ao mesmo tempo coisas que, colocadas de forma em uníssono, repetidas e comunicadas, a gente pudesse ajudar a construir uma outra opinião pública no Brasil. A gente pode, comunicação é repetição, vocês sabem disso também, e a direita também sabe. Eles ficam repetindo e todos eles falam a mesma coisa naquela mesma semana. Eles repetem e falam a mesma coisa o tempo inteiro igual. E isso, você chega no plenário da Câmara, eles vão para a tribuna e falam todos a mesma coisa, o dia inteiro. E vai para a rede deles, e vai para a TV Câmara, e vai para a TV Senado, e vai para... Então, nós precisamos ter uma estratégia inteligente, uma estratégia que unifique. Se o fato da semana é o crime da Marielle, todo mundo tem que falar disso e de um jeito só. Claro, tem que debater a opinião, mas não é uma ordem de cima para baixo, mas tem que debater e dizer o seguinte, essa semana nós vamos apontar isso aqui, nós vamos falar de violência política contra as mulheres, nós vamos falar da integração crime, polícia e política, como é que nós vamos tratar o assunto? E como a gente unifica, como a gente chega aos 50 milhões de pessoas que as nossas redes alcançam? Então, eu penso que falta uma disputa mais profissional, mais inteligente,
mais estratégica de comunicação, e no ano eleitoral isso é decisivo. Isso é decisivo, senão nós vamos ter de novo um resultado para chorar no processo de eleição de vereador e de prefeito no Rio e no Brasil. Tem até uma pergunta nesse sentido da Cibele Simão. Ela diz: querida e grande deputada Jandira, o que pensa sobre as eleições municipais? A esquerda deve nacionalizar, tocar nos grandes temas nacionais, fascismo, a defesa do governo Lula? Olha, vai depender muito da cidade. Por exemplo, o Rio de Janeiro é muito difícil que coisas não sejam nacionalizadas aqui, porque ela polariza assim, né? Eu já tive uma experiência de ser candidata a prefeita nacionalizando o debate, que foi em 2016. Foi uma candidatura que tratava dos problemas do Rio, né? Não sei se vocês... Eu cheguei a ganhar um prêmio pelo melhor programa urbano das candidaturas, né? Então, assim, nós não temos dúvida de que os temas locais têm muito peso numa eleição, muito peso numa eleição. E eu vivenciei uma candidatura que foi no ano do golpe da Dilma. Eu trouxe a Dilma, quando todo mundo corria dela, eu trouxe a Dilma, eu trouxe o Lula, que ali foi uma candidatura que tinha um sentido de recuperar historicamente o que tinha acontecido, o golpe tinha sido dado. Vocês devem lembrar que na Globo, dentro do palco da Globo, eu disse que a Globo tinha apoiado o golpe, no debate da Globo. Então, assim, eu sabia que ali eu ia comprometer aquela candidatura, né? Podia perder a eleição, mas eu precisava ali repor a história. Ali, nacionalizar foi uma decisão política de mostrar o que tinha acontecido, né? Então, isso a gente perde uma eleição, mas tem coerência na história, e isso, para mim, é muito importante. Eu acho que essa eleição agora, as questões locais vão pesar muito, e devem, de fato, ter propostas para a cidade, mas é muito difícil no Rio, São Paulo, em algumas grandes capitais, essa eleição não ser nacionalizada e não ter polarização na questão Lula e bolsonarismo. Não é o Bolsonaro, mas o bolsonarismo como linha de pensamento no país e que precisa ser derrotado. Jandira, você viu a pesquisa Paraná de hoje, lá que dá o Bolsonaro na frente do Lula se a eleição fosse hoje? Bom, uma questão residual ali, né? Eu não olhei a pesquisa, eu vi a manchete, li essa matéria, mas eu não olhei a pesquisa. Mas 0,1% no segundo turno, uma coisa ridícula, não dá para falar que está na frente, mas de qualquer maneira, está. Não dá, e na minha opinião não está, né? Não está. Até porque ele é inelegível, não devia nem constar em pesquisa. Já começa por aí, né? Ele não devia estar em pesquisa porque nem pode ser candidato. Então, é complicado esse tipo de pesquisa. Mas ele continua um grande eleitor, né? Mesmo que ele eleitor, sim. Infelizmente, porque eu acho que falta isso, falta desmontar para a sociedade, decodificar para a sociedade o significado desses caras, mesmo tendo vivido a experiência. E por isso ele perdeu a eleição. Ele não ganhou a eleição, ele perdeu. Né? Mas nós precisamos intensificar a decodificação do significado dessa gente para que nunca mais aconteça de novo desses caras assumirem o Estado brasileiro. Né? Então, eu acho que a gente precisa não só divulgar o que faz, mas fazer a disputa mesmo política e ideológica de valores na sociedade. Esse deve ser o nosso papel, fazer essa disputa, mostrar o significado. Tem uma parcela, papai, que eu acho que não sai do lugar, porque essa já entrou no que chama o nosso professor da UERJ, João Castro, a dissonância cognitiva coletiva. Eles não vivem nesse mundo, só acreditam no que o Bolsonaro divulga, ou a turma dele. Mas tem uma parcela que ainda está ali, que precisa ser deslocada. Nós não precisamos de mais de 10% de deslocamento para consolidar a derrota dele, né? Mas nós precisamos atuar para que esse deslocamento se faça a bem do país, a bem do povo. Você veja, a base da pirâmide que apoia o Bolsonaro acaba apoiando uma política econômica que as exclui. E elas têm que entender isso. Elas sustentam uma agenda de um Paulo Guedes e de um Bolsonaro, sentindo que o primeiro prejudicado é ela mesma. A base da pirâmide é excluída nessa política. E continuar dando sustentação não é crível, não é algo que a gente possa não demonstrar e que a gente tem que falar com essas pessoas.
já vou liberar a Jandira, mas tem aqui um Ronaldo, ele está dizendo, deputado, o aparelho ideológico rede social é tão poderoso nas mãos da extrema-direita que o trabalhador de aplicativo está contra a proposta do Lula que vai beneficiá-lo, né? Pois é, Ronaldo, é Não, isso. Esse aspecto, Dri, só para te colocar, você veja o que é a falta de uma comunicação correta. Se você vai trabalhar regulamento, imagina, esses caras estão ganhando direitos. Não está nem falando de moto, está falando de 4 rodas. As manifestações são feitas principalmente pelos motoqueiros, né? Tem muita liderança de direita também que se enfia por ali, que está ali. Você veja, antes de apresentar o projeto, o que tem que fazer? Tem que fazer uma grande campanha, um grande esclarecimento, dizer o que está acontecendo. Não adianta mandar o projeto de chofre e a direita dizer vai tirar a liberdade do cara do Uber. Imagina, nós estamos discutindo, nós estamos dando direitos a essas pessoas, elas estão contra nós. É inacreditável que a comunicação não consiga fazer essa disputa e ganhar a cabeça das pessoas para aquilo que é direito delas. Da mesma forma, o tal do DPVAT. O DPVAT, ontem, tentaram tirar de pauta. Por quê? Porque é um fundo que você faz para poder ajudar as pessoas no momento do acidente, da perda do ente querido no acidente e tal. Esse dinheiro foi todo gasto pelo Bolsonaro, não tem mais nada ali. Esse dinheiro foi embora. Como é que faz para repor esse dinheiro? Tem que reinstituir o DPVAT. Agora, antes de instituir, o que você tem que fazer? Você tem que explicar, mostrar o número de acidentes, como é que as famílias sofrem sem esse dinheiro. Se você não prepara o terreno, fica esse discurso mentiroso da extrema-direita, de que o Lula está criando imposto, que o Bolsonaro tirou e ele criou. Ou seja, é um discurso que pega, que cola. E se você não esclarece antes de votar, fica assim. Por isso que eu digo, tem que ter uma preparação de terreno por uma comunicação que consiga esclarecer por que aquilo está sendo votado e por que aquilo está em pauta dentro do Congresso Nacional a partir do governo Lula. Né? Tem que deixar claro as coisas para que esse discurso idiota, mentiroso, falso, tenha a cola que tem numa comunicação profissional e milionária que esses caras têm, e que é verticalizada. Porque um diz, todo mundo repete, vai a milhões de pessoas. Para além dos cultos, né? Das homilias, ou seja, existe a necessidade de conversar com o público evangélico, respeitando a religião, a fé, mas é preciso esclarecer, porque é essa população que está sendo favorecida pelo governo Lula. A quantidade de programas que tem nesse CAD único, que vai de 99% de perdão do FIES ao desenrola e a tudo que se fez, agora são 100 institutos federais. Ou seja, isso tudo precisa chegar num público que tenha esse massacre ideológico permanente por dentro dos cultos e de alguns pastores neopentecostais e neofundamentalistas. Então, é preciso fazer uma disputa que, na minha opinião, não está sendo feita adequadamente até esse momento. Muito bem, Jandira. É isso aí, temos que debater melhor as nossas estratégias de comunicação. Te agradeço. Vocês, comunicadores, por favor, nos ajudem. Ajudem o governo a construir essa comunicação e a esquerda no seu conjunto. Eu estou querendo fazer uma reunião sobre isso, a começar pelo Rio de Janeiro, porque aqui nós temos que fazer também uma disputa política, estratégica de comunicação, e eu vou pedir a ajuda de vocês. Pode pedir. No Rio de Janeiro nós temos o Felipe Pena, aí, que pode participar das reuniões. Certamente ele vai topar. Em nível nacional e estadual aqui em São Paulo também estou à disposição. Até ir para o Rio também, não é nada, não me custa ir para o Rio de Janeiro, é sempre muito agradável. É uma opção difícil, né, Romário, para o Rio de Janeiro. Esse aqui é tranquilo para mim. Jandira, vai lá que você tem muito trabalho. Muito obrigado, viu, querida? Beijo, obrigada, estou à disposição, viu? Obrigada. Boa Tchau, Adri, tchau, Romário. Dá um beijo no Felipe. Opa!